se eu te dissesse que o Thanos pode voltar diferente pro CM, com outras motivações, um outro homem, e com muito mais poder, muito mais poderoso que ele já era? Continua comigo que eu te explico melhor nesse vídeo. Vamos lá. Next Trunks, Peter aqui. Galera, atualmente o Thanos tá morto no CM, isso é fato. A gente viu quando o Thor arrancou a cabeça dele com a Stormbreaker em Vingadores Ultimato, e quando o Thanos da outra dimensão foi desintegrado, né, virou pó, logo depois do estalar de Deus do Homem de Ferro. Ou seja, os Thanos que poderiam tretar com os Vingadores se foram. A linha temporal dos Vingadores não tem mais Thanos. Mas, como a gente sabe, no universo Marvel, ninguém realmente morre. E com toda certeza não vai ser diferente com o Thanos no CM. Principalmente com personagens de peso, protagonistas, como o Thanos, né? Que já morreu tantas vezes nos quadrinhos e até continua voltando e voltando sempre. No cinema não vai ser diferente. Ainda mais com todo o destaque e sucesso que ele veio ganhando e conquistando nos filmes ao longo desses últimos anos. A gente pôde ver isso desde a pequena aparição dele como manda-chuva em Guardiões da Galáxia, onde foi revelado lá pra gente que ele era quem estava atrás das Joias do Infinito, até chegar, né, a Vingadores Guerra Infinita e Vingadores Ultimato, onde ele foi o vilão principal do começo ao fim, diferente do filme Doutor Estranho, lá que teve o Barão Mordo como vilão no começo, e lá pro final do filme, né, apareceu o Dormammu como vilão principal. E de tão casca-grossa que o Thanos era, nada mais compreensível do que ele ter que morrer pra finalmente poder ser parado. Não tinha como. O cara era praticamente imbatível, inevitável, ainda mais com aquele baita exército que ele tinha, Outriders, isso sem contar os poderes das Joias do Infinito. Tipo, era óbvio que ele tinha que morrer, né? O universo com Vingadores e Thanos juntos ficaria no mínimo estranho pros fãs do CM. Mas e agora? O Thanos tá no mundo dos mortos. A Gamora, que é a filha preferida do Thanos, também tá morta e com a alma aprisionada na Joia da Alma. O estalar de Deus que o Thanos deu, né, aquele que disseminou metade do universo, foi desfeito. E as Joias do Infinito foram desintegradas a átomos pelo próprio Thanos. Então, o que levaria ele a voltar à vida? Eu vou te dar uma dica, galera. Começa com A e termina com amor. É, o poder do amor, galera. Pois é. Qual o jeito que a gente conhece e que parece ser o mais óbvio do Thanos voltar à ativa? O recurso mais usado nos quadrinhos para trazer o Thanos de volta à vida? Através do grande amor da vida dele. Isso mesmo, a própria morte. Como a gente sabe, nas HQs, o Thanos tem uma paixão, tipo, absurdamente maluca pela morte. Tão maluca que, para vocês entenderem melhor, esse amor foi tema-chave da saga Desafio Infinito, lançada pela Marvel em 1991. Nessa saga, galera, a morte acredita que existem mais seres vivos no universo do que todos os mortos somados juntos. E o objetivo dela é que o Thanos mate metade do universo para que possa haver um equilíbrio na existência. Ah, Peter, mas o Thanos já acabou com metade, toda a vida do universo em Guerra Infinita, e o objetivo dele também era manter o equilíbrio de toda a existência. Verdade, ele fez coisa parecida sim em Guerra Infinita, mas os motivos eram completamente diferentes. Assim, enquanto em Guerra Infinita e Ultimato, o Thanos queria as Joias do Infinito para destruir metade dos seres do universo, para evitar que o universo entrasse em colapso pelo excesso de seres vivos. Caso contrário, né, iriam consumir todos os recursos existentes até não haver mais o que ser consumido, né? Em Desafio Infinito, o Thanos não pensava assim, não tinha nada a ver. Ele queria fazer isso, ele queria destruir metade do universo, mas o propósito dele era só demonstrar o amor pra morte. Tipo, tirar uma onda com a morte, como um agrado, uma prova de amor, sabe? Sem contar que ele só teve essa ideia porque a morte pediu para ele fazer isso. Já como eu disse anteriormente, a morte acreditava que existia mais seres vivos do que mortos. E o que ela queria realmente era o equilíbrio da existência, né? Sendo o número de mortos o mesmo ou praticamente menos que o número de vivos. E pro Thanos realizar esse pedido não era nenhum problema. Ou melhor, de longe seria um problema. E não é só por causa do amor dele pela morte, não. Mas pela grande influência que a morte tinha sobre ele. Pra quem não sabe, a morte tem tanta influência sobre o Thanos que foi ela quem convenceu ele a cometer o primeiro assassinato da vida dele, como foi revelado pra gente em Ascensão de Thanos, de 2013, segunda edição. O Thanos até tentou parar, né? Mas ele já tava tão envolvido, tão engajado com esse sentimento de assassino, que 2 semanas depois estava matando outra vez. Isso sem contar que ele matou a própria mãe, Sui-San, secada viva. O cara começou bem, hein, cara? Matar a mamacita não pode, hein? Ai, 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 muito feio. Em A Ascensão de Thanos, a gente pôde ver que a morte já convivia com Thanos há um bom tempo, desde a infância. Ela começou a carreira como uma garotinha, uma amiguinha do Thanos na infância, né? A gente, naquele ponto, como leitor, não sabia que aquela garotinha era a morte, foi descobrir isso depois. Ela enxergou um potencial gigante nele,
de que, né, ele poderia se tornar a marionete assassina dela futuramente. E aproveitando que ele já sofria por causa da aparência, sim, porque o que ele tem de poder ele não tem de beleza, ela tratou logo de seduzir ele. E aos poucos foi colocando pensamentos assassinos na mente dele para que viesse a cometer atos maldosos, né, libertando esse lado mais diabólico que ele tinha. Ou seja, a morte sempre manipulou Thanos. Isso poderia explicar, por exemplo, o senso de justiça deturpado que o Thanos demonstrou ter em Guerra Infinita, onde ele queria salvar o universo, mas destruindo metade da vida existente nele. Entendeu? Isso é uma mente totalmente antagônica, né? Parece que tem uma batalha dentro dela mesmo. Por isso que ele não demonstrou nenhum arrependimento em matar incontáveis vidas, mas sentiu ao mesmo tempo uma dor gigante quando ele precisou sacrificar a Gamora para obter a Joia da Alma. Foi um conflito entre ele contra ele mesmo, né? Um sentimento que ele nunca tinha sentido antes, como a dor de perder alguém precioso. Entende o que eu quero dizer? Ele sentiu realmente a dor de alguém, a dor de um ente querido, a perda de um ente querido. Ou seja, o Titã louco é louco mesmo. E se realmente acontecer do Thanos voltar à vida por consequência da morte, galera, não vai ser só o amor doentio do Thanos que a gente vai presenciar no CM. Lembra que eu mencionei sobre a saga Destino Infinito que teve o amor do Thanos pela morte como tema-chave para a história? Nessa saga, o Surfista Prateado conta pro Doutor Estranho que o Thanos estava morto e foi trazido de volta à vida pela morte, foi na primeira edição. E que, já com o plano de matar metade do universo, ela tratou de aumentar os poderes do Thanos para garantir que ele faria aquilo que ela queria. Sem contar que o Thanos estava também com a Manopla do Infinito. Dá pra imaginar o quão poderoso o cara deve ter ficado, concorda? Manopla do Infinito, mais um boost de poder da própria entidade morte. Agora imagina se isso acontecesse no CM. Ele ficaria muito mais overpower. Muito mais. Manopla, boost de poder de uma entidade. Cara, seria difícil segurar o cara. No nosso universo cinematográfico, né, o 199999, tem 2 Thanos mortos, né? O que foi decapitado pelo Thor e o que foi desintegrado pelo Homem de Ferro. Então assim, será que a morte não poderia fundir a alma dos dois numa só, aumentando os poderes desse novo Thanos? O Thanos voltaria ainda mais implacável do que a gente viu em Guerra Infinita e Ultimato. Já com a morte do lado dele, uma entidade do lado dele, o cara se tornaria extremamente poderoso, além de imortal, como ele é nos quadrinhos, por conta da morte. E se a morte, ao contrário dos quadrinhos, quisesse uma matança geral só pra satisfazer o desejo por almas? Seria também uma trama maneira, não é? Ah, Peter, mas o conceito de entidade morte nunca vai acontecer no CM. Não pense assim. Por enquanto é só uma questão de adaptação. Já tá rolando nos bastidores uma conversa de entrar com entidades, inclusive entidade morte. Recentemente o próprio criador do Thanos, o Jim Starlin, ele deu uma declaração sobre o porquê a morte ainda não foi introduzida no CM. Abre aspas. Bem, eles foram muito abertos comigo sobre o motivo disso, morte ainda não ter sido inserida ao CM. A Marvel é um pouco hesitante agora em introduzir entidades abstratas no cinema, simplesmente porque não sabem como o público vai reagir a isso. Eu acho que isso vai mudar depois de alguns filmes do Doutor Estranho. Fecha aspas. Ou seja, galera, a Marvel tá um pouco hesitante em colocar entidades abstratas agora. Ok? No momento que ele deu essa entrevista, no momento que ele deu essa declaração. Nesse momento eu posso dizer que a Marvel já tá bem mais tendenciosa a colocar essas entidades. Principalmente tá chegando novos filmes, principalmente o Doutor Estranho 2, como ele mesmo falou. Doutor Estranho é um universo que traz todo esse ambiente paranormal, todo esse ambiente cósmico, né, de entidades. Então isso ficaria perfeitamente. E eu acho, inclusive, que com a entrada do multiverso, com essas coisas novas que tá acontecendo, com o universo cósmico se expandindo, pra gente, nós como fãs, nossa, a gente aceitaria tranquilamente a morte sendo colocada, as entidades sendo colocadas. E se você se deparar com entidades como infinito, eternidade, não importa. Mais uma entidade não teria problema nenhum, principalmente se ela for a morte, que é tão comum nos quadrinhos. Galera, até mesmo o próprio ator, o Josh Brolin, também já mencionou as impressões dele sobre o Thanos com relação ao público, pontuando como ele é grato e feliz por ter vivido o personagem nas telonas. Abre aspas. É um personagem que acabou conquistando a simpatia que ninguém achava que ele conseguiria, e isso foi muito legal. Ele, o Thanos, se tornou um personagem multidimensional e ninguém achava que isso seria possível. Fecha aspas. Ou seja, galera, é lógico que o Josh Brolin toparia voltar como Thanos. Então, galera, assim como eu acredito que o Homem de Ferro não pode ficar fora do universo Marvel, o Thanos também não pode. Eles são muito importantes, né? É como você tirar um Mickey da Disney. Tirar um Mickey e o Pato Donald da Disney. Você não pode tirar Homem de Ferro e Thanos. São personagens importantes. Ah, Peter, mas o Thanos é um vilão. Não importa, nos quadrinhos ele também é e continua voltando sem parar. Thanos vai voltar, não agora, não nessas próximas fases, mas ele existe dentro da Marvel, ele existe dentro do CM, ele tá lá.
Agora, nesse momento, ele tá na geladeira, em stand-by. Ele vai voltar mais pra frente. Pode notar o que eu tô falando. E é como eu digo sempre, galera, saem os atores, mas ficam os personagens. O nosso Titã Louco vai voltar às telonas do cinema. E agora, com o Deadpool na Disney, com certeza vão querer adaptar, né, alguma história introduzindo os dois personagens no mesmo filme, que seria muito top, já que nas HQs essa rixa entre o Thanos e o Deadpool é bastante conhecida. Rola um triângulo amoroso entre eles. É bem bacana. O Thanos, com ciúme do Deadpool, acabou amaldiçoando o Deadpool por um bom tempo nos quadrinhos, deixando ele imortal, justamente para ele não morrer e entrar no reino da entidade morte. Porque ele tinha inveja, porque a morte gostava do Deadpool. Então, assim, o Deadpool sendo introduzido no CM e a entidade morte também sendo introduzida no CM, seria o exato triângulo amoroso que a gente pôde ver nas HQs da Marvel e que seria muito legal poder ver também nos cinemas. Muito maneiro isso acontecer. E eu penso assim, galera, raciocina comigo. Se a morte vai ser introduzida mais pra frente, não significa que ela vai ter uma origem, que ela vai nascer no cinema. Significa que ela sempre existiu. Ou seja, a morte, por mais que ela apareça num filme mais pra frente, no futuro, não significa que ela tá surgindo naquele momento. Ela tá surgindo pro público, mas ela sempre existiu dentro do universo. Dentro do universo do cinema, do 199. Então significa que nesse momento, atrás dos bastidores, o Thanos tá lá com ela. Ela pode, mais pra frente, vir a trazer ele de volta à vida. Perfeitamente assim como é nos quadrinhos. Nerd, não esquece o joinha, o seu joinha vai ajudar muito, fortalece, ajuda o canal. É só um joinha, só um clique. E se você tá me conhecendo hoje, galera, clica aqui, ativa o sininho. Chegamos a 8 milhões de inscritos, é muita felicidade, galera. Estamos indo para 10 milhões por sua causa. Já pensou o canal Nerd com 10 milhões? Canal Nerd BR com 10 milhões, o maior do mundo. Obrigado de coração por fazer parte disso. Até a próxima, valeu, fui!